A palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 1, 2, 3, 4. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus, no versículo 1 do capítulo 4 do livro de Lucas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aqui, meu irmão, Deus fala comigo e contigo que o nosso Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias, meu irmão, Jesus foi tentado pelo diabo. Naquele dia, não comendo coisa alguma, teve fome. Então o diabo disse ao nosso Senhor Jesus, o diabo tentando Jesus novamente: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu ao diabo que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então, meu irmão, aqui Deus fala comigo e contigo na palavra do nosso Senhor Todo-Poderoso. Jesus fala que também ele foi tentado pelo diabo naquela época que Jesus estava 40 dias orando. Jesus estava 40 dias no deserto orando e jejuando sem comer coisa alguma. Então ele foi tentado pelo diabo, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus falou ao diabo, Jesus não caiu na tentação, Jesus não caiu na cilada do diabo, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus, Jesus estava em jejum. E assim, meu irmão, também é eu e você. Se nós buscar a Deus, se nós orar todo santo dia, se nós orar, fazer jejum, nada, meu irmão, nada vai poder nos deter. Coisa alguma do diabo vai poder nos derrotar, nós não vamos cair na cilada, nos pecados do diabo, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós passamos fome de necessidade de alimento, mas Deus fala que o homem ele vive pela palavra de Deus. Então, meu irmão, muitas vezes nós somos tentados todos os dias em nossas vidas. Nós somos tentados de várias formas. Nós somos tentados pelos povos dessa terra, pelas pessoas que fazem a vontade do inimigo. Muitas vezes nós somos tentados até mesmo pelos nossos olhos. Nós vemos coisas que nós não poderíamos ver e nós caímos em tentação. Ou seja, meu irmão, tem coisa que o inimigo envia na minha vida e na tua vida só para nos atentar. E muitas vezes nós caímos na tentação, nós caímos na cilada do inimigo. Muitas vezes um exemplo, nós que somos homens, quando nós saímos em qualquer lugar que nós estamos, nós vemos uma mulher seminua, vestida, de pouca roupa, então ela está seminua. Ali é a tentação do diabo. E muitas vezes nós caímos em tentação, nós olhamos para aquela mulher daquela forma e cobiçamos elas pelos pensamentos, ali nós já estamos pecando, meu irmão. Porque nós caímos na tentação que o diabo enviou em nossa vida, que o diabo enviou em nosso caminho. Essas são as mínimas coisas que o inimigo envia sobre nossos caminhos para nos tentar, e muitas vezes nós caímos. Mas por que nós caímos, meu irmão? Nós caímos é porque nós não estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Assim como Jesus estava. Nós caímos nessas ciladas, nesses pecados, nessas armadilhas do inimigo, é porque nós não oramos. É porque nós não jejuamos. Porque se nós jejuamos e nós oramos, nós estaremos igualmente Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus.
Então o diabo ele pode jogar qualquer seta, pode jogar qualquer coisa, pode enviar qualquer coisa para nós, para nos atentar, mas nós não caímos na tentação, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus não caiu na tentação do diabo, porque Jesus estava com fome, meu irmão. Jesus passou 40 dias sem comer coisa alguma, então Jesus estava com fome, e Jesus era igualmente eu e você, de carne e osso. Ele sentia fome igualmente nós sente. Mas como ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo. Então ele respondeu, o diabo ele não caiu na tentação do diabo, ele respondeu que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Ou seja, é com oração, é com jejum. Jesus estava cheio da palavra de Deus, Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. Porque aqui na palavra fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, então ele estava cheio do Espírito Santo. E ali ele estava orando, ele estava jejuando, mas ainda forte ele estava naquele momento, porque estava em jejum e em oração. Então ali ele estava em intimidade com Deus. E assim nós temos que ser também da mesma forma, meu irmão. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que orar, nós temos que jejuar, para que quando essas coisas, as setas, as armadilhas, as ciladas do inimigo vier sobre nossas vidas, nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus para que nós não possa cair nas ciladas, para que nós não caímos no pecado. Muitas vezes nós estamos em casa, sossegado, o inimigo manda alguém ir lá te chamar para ir para algum lugar. O inimigo envia pessoas, porque tem pessoas que o inimigo usa, meu irmão. Tem pessoas que o diabo usa. Tem pessoas que já é do diabo, o diabo já usa ele e ela para tentar as pessoas. Tem muitas pessoas que você pensa que é teu amigo, que é tua amiga e não é não. Ali é coisa enviada pelo diabo para tentar você. Você está sossegado e chega alguém lá para te chamar para ir para algum lugar. E você vai cair na cilada do diabo e vai e acompanha aquela pessoa. Aí com o acompanhamento dessa pessoa você entra em lugar errado. Você vai para lugar errado. Você faz coisa errada. Você faz coisas que não é agradável aos olhos de Deus, então você caiu no pecado por conta de quê? Por conta que não estava cheio do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós caímos no pecado é por conta que nós não estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas se nós estivermos em oração, se nós estivermos em jejum, se nós estivermos íntimo com Deus, nós não caímos, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Essa palavra, meu irmão, é para mim e para ti. Que nós viemos agora a buscar mais o nosso Senhor Deus, que nós viemos agora a glorificar mais o Senhor nosso Senhor Deus, a caminhar nos caminhos de Deus, para que quando a tentação do diabo vier, que todo dia ela vem sobre nossas vidas, todo dia o diabo tenta fazer algo para nos detonar, para nos julgar, para nos condenar. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não vamos cair na cilada, na armadilha do inimigo. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, que essa palavra ela fica comigo e contigo, em nome do nosso Senhor Jesus.